Aleluia! Deus nos chamou para uma grande obra. Seja você o instrumento de Deus neste mundo. Mude esta geração. Josué 13. Tendo Josué chegado à idade avançada, o Eterno disse a ele: Você já teve uma vida longa e bem-sucedida, mas há muito território ainda a ser conquistado. São estas as terras remanescentes. Todo o território dos filisteus e dos jesuritas, o território desde o rio Sior, a leste do Egito, até a fronteira de Ecrom ao norte, o território cananeu. Havia 5 chefes filisteus em Gaza, em Asdod, em Ascalon, em Gate e em Ecrom. Também o território dos aveus ao sul, toda a terra dos cananeus desde Ara, pertencente aos sidônios, até a Feque, na fronteira dos amorreus. No território dos gibleus, todo o Líbano a leste de Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, na direção de Lebo-Amate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misferote-Maim, todos os sidônios. Eu mesmo os expulsarei da presença do povo de Israel. Você precisa apenas distribuir essas terras por herança a Israel, conforme já o instruí. Comece logo. Distribua a terra por herança às 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés, com os Rubenitas e Gaditas, havia recebido sua herança das mãos de Moisés, do outro lado do Jordão. Moisés, servo do Eterno, foi quem fez a distribuição. Essa terra começava em Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e incluía a cidade do meio do vale, abrangia o planalto desde Madeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava desde Esbom até a fronteira dos amonitas. Incluía também Gileade, o território do povo de Jesur e Maaca, todo o monte Hermon e toda a região de Bazã até Salcá, todo o reino de Og de Bazã, que governava em Astarote e Edrei. Ele foi um dos últimos refaíns. Moisés os havia derrotado e conquistado sua terra. O povo de Israel nunca expulsou o povo de Jesur e de Maaca. Eles continuam vivendo na terra de Israel. Levi foi a única tribo que não recebeu herança. A herança deles eram as ofertas preparadas no fogo para o Eterno, o Deus de Israel, conforme ele havia determinado. Para cada clã da tribo de Ruben, Moisés concedeu a terra desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, incluindo o planalto próximo de Medebá, Esbom no planalto, incluindo todas as cidades de Bom, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Zibma, Zeret-Saar, na encosta do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote. Todas as cidades do planalto, todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, a quem Moisés matou na mesma ocasião em que eliminou os príncipes de Midian, Eve, Requem, Zur, Ur e Reba, que viviam na região todos marionetes de Seom. Além dos mortos na guerra, Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação, foi morto pelo povo de Israel. A fronteira dos Rubenitas era a margem do rio Jordão. Esta foi a herança dos Rubenitas, suas aldeias e cidades, de acordo com seus clãs. Para cada clã da tribo de Gade, Moisés concedeu o território de Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da região dos Amonitas, estendendo-se até Aroer, próximo de Rabá, o território desde Esbom até Ramate-Mispá e Betoni, e desde Manaim até a região de Debir, no vale, Bet-Arã, Bet-Nira, Sucote, Zafon, mais o restante do domínio de Seom, rei de Esbom, a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete ao norte. Esta foi a herança dos Gaditas, suas aldeias e cidades, de acordo com seus clãs. Para cada clã da metade da tribo de Manassés, Moisés concedeu, no território que se estende desde Manaim, toda a região de Bazã, que abrange todo o reino de Og, rei de Bazã, e todos os assentamentos de Jair em Bazã, ao todo 60 cidades, metade de Gileade, incluindo Astarote e Edrei, as cidades reais de Og em Bazã, pertence aos descendentes de Maquir, filho de Manassés, ou seja, metade da tribo dos descendentes de Maquir,
de acordo com os seus clãs. Esta foi a herança que Moisés distribuiu quando estava nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas Moisés não deu herança à tribo de Levi. O eterno Deus de Israel é sua herança, como ele mesmo determinou. Josué 14. Estas são as terras distribuídas por herança ao povo de Israel na terra de Canaã. O sacerdote Eleazar, Josué filho de Num, e os chefes de cada clã repartiram a herança. A herança foi distribuída por sorteio para as 9 tribos e meia, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Moisés havia distribuído a leste do Jordão às 2 tribos e meia a herança que pertencia a elas, mas não deu herança aos levitas, uma vez que os descendentes de José foram divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. A tribo de Levi ficou sem herança, mas eles receberam cidade para habitar, com direito a pastagem para suas ovelhas e o seu gado. O povo de Israel cumpriu exatamente o que o Eterno havia ordenado a Moisés. Eles dividiram a terra. O povo de Judá procurou José em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse: sem dúvida você deve estar lembrando do que o Eterno disse a Moisés, o homem de Deus, com respeito a você e a mim, quando ainda estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos de idade quando Moisés me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. Apresentei um relatório preciso e verdadeiro. Meus companheiros desencorajaram o povo, mas eu permaneci firme do lado do Eterno, meu Deus. Foi neste dia que Moisés prometeu solenemente: você herdará a terra que seus pés pisaram. Ela será sua e dos seus descendentes para sempre, pois você é dedicada ao Eterno. Agora veja só, o Eterno me manteve vivo como havia prometido. Já se passaram 45 anos desde que ele disse aquelas palavras a Moisés, no tempo em que Israel peregrinava no deserto. Hoje estou com 85 anos de idade. Estou tão forte quanto na época em que Moisés me enviou para espionar a terra. Ainda tenho forças para sair à guerra. Por isso, dê-me a região montanhosa, que o Eterno prometeu a mim. Você mesmo ouviu o relatório e sabe que os Enaquins vivem ali, em cidades fortificadas. Se o Eterno for comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Josué o abençoou. Ele deu Hebrom por herança a Calebe, filho de Jefoné. Hebrom pertence a Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até hoje, porque ele era dedicado ao Eterno, Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o principal dos Enaquins, e aquele território descansou da guerra. Josué 15. O território dos filhos de Judá, conforme seus clãs, se estendia para o sul até a fronteira de Edom e o deserto de Zin no extremo sul. A fronteira do sul começava na extremidade do Mar Salgado, ao sul da Baía. Continuava para o sul pela subida de Acrabim e contornava Zin até o sul de Cades Barneia. Depois passava por Esrom, prosseguindo para Adar e fazendo uma curva em torno de Carca. Dali prosseguia até Asmon, chegava ao ribeiro do Egito e terminava no mar. Esta era a fronteira sul. A fronteira oriental, o Mar Salgado, subindo até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada do mar, na Foz do Jordão, prosseguindo até Bet-Ogla, contornando ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã, filho de Ruben. Dali a fronteira subia do vale de Acor para Debir, prosseguindo para o norte até Gilgal, do lado oposto da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Seguia as águas de En-Semes até En-Rogel. A fronteira seguia o vale Ben-Inom, ao longo da encosta dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Subia ao topo da montanha do lado oeste do vale do Inom, na extremidade norte do vale de Refaim. No topo da montanha, a fronteira tomava a direção da fonte. As águas de Neftoa, seguindo pelo vale até o monte Efron, prosseguindo para Baalá, isto é, Kiriat Jearim, e em Baalá fazia outra curva a oeste, até o monte Seir, contornando a extremidade norte do monte Jearim, isto é, Quesalom, descendo até a Bet-Semes e atravessava Tímina. A fronteira, então, seguia para o norte até a encosta de Ecrom, virava para Sicrom, passava pelo monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental.
o litoral do Mar Grande. Estas eram as fronteiras em torno do povo de Judá de acordo com seus clãs. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte do território do povo de Judá, de acordo com a ordem do Eterno. Deu a ele Quiriate-Arba, isto é, Hebron. Arba foi o antepassado de Enaque. Calebe expulsou 3 Enaquins de Hebron, Sesai, Aimã e Talmai, todos descendentes de Enaque. Dali ele marchou contra o povo de Debir, antes chamada Quiriate-Zefer. Calebe disse: darei minha filha Axa por esposa a quem atacar e conquistar Quiriate-Zefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou e Calebe deu a ele sua filha Axa em casamento. Quando ela chegou, ela o fez pedir a seu pai um campo. Ela desceu do seu jumento. Calebe perguntou: o que você deseja? Ela respondeu: dê-me um presente de casamento. Você já me deu terras desertas, dê-me agora fontes de água. Então ele deu a ela as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta foi a herança da tribo dos filhos de Judá, de acordo com os seus clãs. As cidades do sul da tribo de Judá, no Neguebe, ficava perto da fronteira de Edom. Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor e Tiná, Zif, Telém, Bealote, Azoradata, Queriote e Esron, isto é, Azor, Amã, Sema, Moladá, Azargada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Azem, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madimaná, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies ocidentais, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saarim, Aditaim, Gederá ou Gederotaim, 14 cidades com suas aldeias, Zenã, Adassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Jocteéolis, Boscade, Eglon, Cabom, Lamaás, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com suas aldeias, Libna, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezibé, Keila, Aquzibe e Maressa. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias, Ecrom com suas cidades e aldeias, de Ecrom a oeste do mar, todas na fronteira de Asdod, com suas aldeias, Asdod com suas cidades e aldeias, Gaza com suas cidades e aldeias até o ribeiro do Egito. O Mar Grande demarca a fronteira ocidental. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Quiriate-Sana, isto é, Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades com suas aldeias, Árabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapuã, Afeca, Unta, Quiriate-Arba, isto é, Hebron, Ezior. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias, Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. Ao todo, 10 cidades com suas aldeias, Alu, Bet-Zur, Gedor, Marate, Bet-Anote e Eutecom. Ao todo, 6 cidades com suas aldeias, Quiriate-Baal, isto é, Quiriate-Jearim e Rabá. Ao todo, 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibizã, Cidade do Sal e Engedi. Ao todo, 6 cidades com suas aldeias. O povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Os jebuseus permaneceram ali, misturados com o povo de Judá. Eles vivem até hoje em Jerusalém. Novo Testamento. Lucas 1, do 57 ao 80. Ao completar o período de sua gravidez, Isabel deu à luz um filho. Vendo que Deus fora misericordioso com ela, seus vizinhos e parentes vieram celebrar o acontecimento. 8 dias depois, dia da circuncisão do menino, queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. A mãe, porém, interferiu. Não, ele vai se chamar João. Mas ninguém na sua família tem esse nome e estranharam. Por meio de gestos e sinais, consultaram Zacarias para saber que nome ele queria dar ao menino. Zacarias escreveu numa tábua: o nome dele será João.
A escolha surpreendeu a todos e não foi a única surpresa. Zacarias recuperou a fala, tudo voltou ao normal, e ele começou a falar louvando a Deus. Um temor profundo e reverente tomou conta de todos, e em toda aquela parte das montanhas da Judéia não se falava em outra coisa. Todos os que ouviam a história ficavam pensando: o que esse menino vai ser? Sem dúvida, a mão de Deus está com ele. Então, cheio do Espírito Santo, Zacarias profetizou: Louvado seja o Eterno, Deus de Israel seja bendito, pois ele libertou seu povo aflito. A nós manifestou o poder da sua salvação, na linhagem de Davi que o servia de coração. Tal como muito havia prometido pela pregação dos seus profetas ungidos, libertação nos concedeu de todo o inimigo fatal e daqueles que nos dispersavam o ódio mortal. Misericórdia trouxe aos nossos pais amados, pois se lembrou do que prometera no passado, o que jurou a Abraão, nosso antepassado. Das mãos do inimigo seríamos resgatados, para que, livres do medo, adoremos de verdade, e na sua presença vivamos em santidade. E você, profeta do Altíssimo, meu filho amado, o caminho do Senhor deixará preparado. Por ele o presente da salvação ao povo será dado. Os seus pecados agora serão perdoados. Pela imensa misericórdia do Senhor, sobre nós nascerá o sol do seu amor, que brilhará sobre os que vivem em trevas e em negridão, assentados na sombra da morte em total escuridão. Por ele nossos passos serão guiados, pelo caminho da paz serão levados. O menino crescia, era saudável e cheio de vida. Morou no deserto até o dia em que se apresentou como profeta em Israel.